Olá, tudo bem? Estamos de volta mais uma vez com o nosso canal para trazer a você reflexões do dia a dia, a importância de usarmos, né, a graça, a misericórdia, a sabedoria que só provém dos céus através do Espírito Santo do Senhor para o engrandecimento de Deus nas nossas vidas e para o nosso fortalecimento. Hoje eu não queria lhe contar uma história, eu queria falar sobre tomada de decisões. Eu queria saber se você exatamente é bom para tomar decisões. Portanto, vou te contar aqui algumas questões que eu gostaria que você fizesse uma reflexão comigo. Bem, vamos ver a seguinte situação. Você é bom para tomar decisão. Grupo de crianças brinca próximo a duas vias férreas. Uma das vias está em funcionamento e a outra está desativada. Bem, uma criança está brincando na via desativada e um outro grupo de crianças, ou algumas crianças, estariam brincando na via em operação. Preste atenção, o trem está vindo. Você agora está exatamente no aparelho que pode mudar o trem de uma linha para outra. Você pode fazer o trem mudar o curso para a pista desativada, né? E aí você vai salvar a vida da maioria das crianças ou daquelas crianças que estavam brincando na via em operação. Entretanto, isto vai fazer com que na via desativada a criança solitária seja sacrificada. A pergunta é: você deixaria o trem seguir o seu caminho? Você tem que tomar uma decisão. O trem não vai parar esperando você. Bem, acredito que a maioria das pessoas que estão me assistindo agora tomaria a decisão de sacrificar somente uma criança. Você pode ter pensado da mesma forma, até penso nisso, até acho isso. Mas aí vem uma outra questão. Salvar a vida da maioria das crianças vai custar a vida de uma só criança. E a gente pensando assim seria a decisão mais racional que a maioria das pessoas tomaria. Isso até no nível emocional e moral. Mas aí vem uma outra questão que eu gostaria de levar você também a pensar. Mas você sabe, ou pelo menos você pensou, que a criança que escolheu brincar na via desativada foi a única criança que tomou a decisão correta, inclusive de brincar no lugar seguro? Não obstante essa questão, eu ainda queria que você pensasse uma outra realidade. Ela tem que ser sacrificada por conta dos seus amigos que tomaram decisões, ou que tomou decisão equivocada, escolhendo brincar onde estava o perigo? Olha, esse tipo de situação ocorre muito, né, conosco no nosso dia a dia, ou no nosso dia a dia. E aí a gente pode pensar, inclusive, que isso pode estar acontecendo no nosso escritório, na comunidade que a gente vive, nas questões políticas que nós decidimos seguir. Numa sociedade democrática, nós temos aí o detrimento de que a maioria, né, toma os rumos decididos para o bom rumo da sociedade. E às vezes a gente tem até essa inversão de valores, né? Uma minoria que frequentemente tem sacrificado os valores da maioria democrática, né? E aí não vai se importar, né, com a questão do que é melhor ou do que é pior. Agora, voltando à nossa questão de decisão, se você pensasse na realidade, por exemplo, né, da via desativada, porque se ela foi desativada, ela não era segura. Se você pensou em desviar o trem para atingir aquela criança ou para ferir a criança que estava sozinha na via em detrimento do outro, talvez você possa ter desviado o trem para uma via que seria um local já de não segurança, e aí você colocaria em risco a vida de todos os passageiros que estariam no trem. Uma decisão extremamente difícil. Eu não tenho para você agora uma resposta do que deveria ser feito. Mas na tentativa de salvar crianças, ou algumas crianças, e sacrificar apenas uma, talvez a gente também estivesse sacrificando centenas de pessoas que estariam no trem. Hoje nós estamos com nossas vidas tomadas de fortes decisões que precisam ser tomadas. Nós não podemos esquecer que as decisões apressadas, sem conhecimento de causa, sem sabedoria, nem sempre podem levar a gente aos lugares mais certos, ou aos resultados mais certos. Bem, a gente precisa lembrar também que nem sempre o
que é popular, ele é correto. E nem sempre o que é correto será popular. Uma outra questão que eu gostaria que você pensasse: todo mundo comete erros. A gente pensa, inclusive, que foi por isso que inventaram borrachas e apagadores. Mas existem erros que não podem ser apagados. E às vezes a gente se sente como um menino que optou brincar na via que teoricamente seria a mais segura. Mas por outro lado, às vezes a gente também está no lugar do homem, cuja mão está traçada o destino dos outros. Nesse sentido, eu queria que você fizesse uma reflexão na sua vida sobre esse breve pensamento que colocamos aqui. A nossa vida é feita de tomadas de decisões, de escolhas. E escolhas às vezes certas, escolhas às vezes erradas. E nem sempre o que será popular será o correto a ser feito. E nem tampouco o que às vezes é correto será popular. Às vezes você vai ser tomado como alguém que não é popular por conta da decisão que você tomou. Mas uma vez eu ouvi uma frase e achei muito interessante: é melhor às vezes as pessoas ficarem 5 minutos vermelhas do que viverem para sempre amarelas, né? Buscando agradar a maioria ou agradar as pessoas e não de verdade viver o que precisa ser correto na vida. Se a gente parasse para poder pensar sobre isso, os nossos filhos às vezes tomam decisões por conta exatamente de se envolverem com as suas amizades, com as pessoas, e não é correto seguir para determinados caminhos. Quantos filhos estão tomados aí pelas drogas, tomados com doenças incuráveis, por conta de tomarem decisões indo rumo com o popular. E na verdade não era o que era correto. Para isso, eu gostaria de deixar com você um texto da palavra do Senhor. Eu queria que você levasse isso para a sua vida, né? Você que está me acompanhando hoje. Quando for tomar a decisão, busque em Deus sabedoria. Epístola de Tiago, o apóstolo Tiago, no capítulo 1 da sua Epístola Universal, ele vai dizer o seguinte, no versículo de número 5. Então, Epístola de Tiago, carta de Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim: se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Tem uma outra versão que eu gostaria de ler com os irmãos também, uma versão revista e atualizada. Ela diz o seguinte: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de toda boa vontade, e lhe será concedido. Peça a Deus com boa vontade. Sabe, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, né? Na vida a gente está em meio a decisões como aquele que está com o joystick na mão, que pode mandar o trem para uma linha desativada e sacrificar uma criança e salvar as outras que estavam no lugar errado, na hora errada, que era a linha por onde o trem deveria seguir. E aí, nessa mesma decisão, a gente está abatendo uma criança em detrimento de muitas, a gente pode também estar lançando muitas pessoas que estão no trem para o lugar desativado, lugar de perigo, porque a linha havia sido desativada. Dentro dessa característica, a gente também pode ser a criança que tomou a decisão de estar, teoricamente, no lugar certo, estava brincando na linha desativada. Para ela sabia que ali não passava trem. As demais escolheram estar no lugar errado. Dentro desse contexto é a nossa vida. Nossa vida é feita de questões que precisam ser respondidas. E nossas respostas podem resultar em questões boas ou ruins, populares ou impopulares, certas ou erradas. O que nós precisamos é exatamente assumir a responsabilidade da nossa decisão. Para isso, a gente precisa ter sabedoria. A gente precisa ter inteligência para saber usar a sabedoria. A gente precisa ter capacidade de poder assumir, sim, se nós erramos, a responsabilidade do nosso erro e buscar não mais errar. Assim é o pecado, né? Estamos em pecado, nos arrependemos, nos convertemos e buscamos não mais pecar. Ainda que venhamos pecar, precisamos pensar na seguinte questão: eu não desejo seguir errando, eu quero viver o caminho correto. Pense nessa possibilidade. E se, por um acaso, você sentir o desejo, visite a Bíblia, né? A palavra do Senhor. Visite a Bíblia, Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente.
Que a sabedoria de Deus, que a graça de Deus, que o amor de Deus, ele seja derramado com abundância sobre a sua vida, sobre o seu pensar, sobre o seu agir, sobre a sua família, negócios, projetos, sonhos, por toda a sua vida. Tá bom? Que Deus te abençoe. Se você foi abençoado, clique em curtir e contribua, né, partilhando esse vídeo para outras pessoas. Deus te abençoe. Um abraço no seu coração. A gente ainda se vê por aí.